Olá a todos. É uma grande alegria estar novamente nessa casa abençoada, este hospital de bênçãos a todas as almas enfermas, que me incluo entre elas, que aqui viemos buscar um pouco daquele recurso espiritual para melhor compreender as idiosincrasias da vida na Terra, as confusões que arrastam o nosso espírito, as lágrimas que vertemos, aquela felicidade que parece que escapa muitas vezes das nossas mãos, mas que algo nos diz para seguirmos buscando. Então que esta escola, esta casa, possa ser para todos esse templo de paz. Apenas uma pequena correção, eu sou da Associação Médico Espírita, mas eu não sou médico, eu sou psicólogo. É bom falar isso, porque se alguém passa mal, eles querem que a gente socorra, e a única coisa que eu sei fazer é ligar para o médico. Então, é bom a gente explicar antes, né? E achei interessante que o nosso amigo trouxe que a palestra possa trazer aquelas reflexões que não sirvam para nós apenas hoje, mas sempre. É disso que estamos falando. É isso que estamos buscando. Aqueles ensinamentos e aqueles recursos que nos são valiosos para todo o sempre na trajetória do nosso espírito. E que recursos são esses? Não estamos falando de uma panaceia, de uma fórmula mágica, de um elixir da vida, mas estamos falando daquele aprendizado que o nosso espírito vem buscar na Terra, porque no final das contas é isso o que mais importa. E em todas as épocas da história, como é natural no mundo de provas e expiações, nós somos arrastados pelo pensamento do mundo, naquilo que ele tem de bom, mas naquilo que ele tem de doentio, patológico. Os filósofos chamaram isso do Zeitgeist, esse nome estranho da língua alemã, que quer dizer o espírito da época. Então nós vamos ver, por exemplo, que na Idade Média, o espírito da época era de uma religiosidade dogmática, de uma religiosidade muito limitada, castradora, em que o cristianismo foi colocado como o ápice do pensamento humano. Mas ao mesmo tempo, ao invés disso representar para nós um salto qualitativo do espírito, foi confundido com os tesouros e os poderes na terra. Então colocar o Cristo em primeiro lugar naquele momento era negar o corpo, era negar tudo aquilo que não fazia parte do que a igreja definia ou não como certo ou como errado. E ainda pior, naquele momento, sustentar, defender o Cristo se tornou sinônimo da chamada Guerra Santa, das Cruzadas ou da Santa Inquisição. As Cruzadas foi aquele movimento militar dos cavaleiros, então, naquele período da Idade Média, ao Oriente Próximo, ao Oriente Médio, a fim de libertar a terra do Cristo. Essa era a premissa. Mas, historicamente, se diz que eles queriam mais a terra do que o Cristo. Libertar a Terra Santa. Eles queriam mais a terra do que a Santa, né? Eles queriam, então, os tesouros do Oriente. E também a Inquisição era aquela perseguição que levava à fogueira, a queimar vivo todos aqueles que eram considerados hereges, eram chamados de bruxas, e aí até mesmo médiuns eram perseguidos, porque a mediunidade não era compreendida naquele momento. Qualquer pessoa que tivesse, então, vinculada ao judaísmo, ou vinculada ao paganismo, às religiões antigas do paganismo, qualquer tipo de atitude que não era bem vista era levada, então, à execução na fogueira. E aonde está o Cristo nisso? Porque o Cristo sempre nos falou do perdoar aos inimigos, do pagar o mal com o bem. E é por isso que nós compreendemos que, se há 1000 anos atrás nós já tínhamos perdido o endereço do Cristo, será que nós o recuperamos? Será que o Cristo, será que Jesus, que Emmanuel nos fala, que Kardec nos fala, Chico Xavier, Joana de Ângeles,
será que nós já compreendemos quem é esse Jesus? De fato? Eu acredito que não. Mas eu não estou fazendo aqui um julgamento nem uma acusação. Eu quero me remeter a um entendimento muito natural, meus amigos. Cristo, segundo os Espíritos trazem a Kardec no Livro dos Espíritos, ele é o modelo e guia da humanidade. A humanidade, assim como as crianças pequenas, nós não temos condições de aprender somente pela palavra. Nós precisamos do exemplo. Nós somos incapazes de aprender por completo sem um modelo e sem um guia. E o momento em que Jesus encarna no planeta Terra, ele vem num corpo de carne, é uma oportunidade de nós observarmos com os nossos olhos ainda na curiosidade, os nossos olhos ainda sedentos de entendimento, como que é um espírito purificado. Como que é um irmão nosso que já está muito à frente na caminhada, que já não tem mais necessidade de reencarnar-se. Um espírito puro. Em outra palavra, na palavra antiga, seria um ser no estado angelical, não mais no estado hominal que nós nos encontramos. Ou seja, ele já passou por tudo isso que nós passamos. E já se depurou em outras orbes, em outros planetas, e hoje já é um espírito purificado, capaz de ser o regente do nosso planeta, de receber esse tipo de responsabilidade. E no momento que ele é um espírito puro, ele é o nosso futuro. Porque todos nós estamos destinados à perfeição. Estamos destinados a, ao longo dos milênios, através do processo de reencarnação, irmos depurando, passo a passo, as nossas contrariedades, os nossos desequilíbrios, a fim de realizar esse espírito superior que está em nós. É a mesma coisa que nós, então, acharmos que já compreendemos o Cristo, é querer colocar o oceano dentro de um copo, como muitas pessoas já trouxeram essa metáfora. É impossível, meus amigos, é impossível. Por mais sábios que nós pudéssemos vir a ser aqui na Terra, por mais evoluídos espiritualmente que a nossa condição ainda terrena pudesse sustentar, ainda estaria longe de nós compreender de fato o Cristo. E por que então eu chamo essa atenção, que nós não compreendemos o Cristo? Porque a partir do momento que nós pudermos aceitar isso, isso vai nos liberar para que nós possamos com mais humildade captar-lhe aquilo que nos é possível. Quando eu digo que nós não compreendemos o Cristo, eu não quero dizer que nós não podemos nos conectar a Ele. Que nós não podemos compreender em parte os seus ensinamentos e vivenciá-los sinceramente. Isso nós podemos. E essa é a grande mensagem de felicidade da tarde de hoje. Que nós podemos sim absorver-lhe os ensinamentos. Nós podemos sim trazer ele para a nossa vida como uma proposta que ao mesmo tempo, se por um lado pode nos angustiar a partir do momento que nós compreendemos que é algo muito além de nós, por outro, é uma proposta libertadora e consoladora, porque cada um de nós, não importa a pequenez que carreguemos em nossa alma, nós podemos dar valiosos passos em sua direção. Vamos começar pelo seguinte: perdoar as ofensas. Pronto. A gente é ofendido quase todo dia e a gente às vezes passa a ofender também, até sem se dar conta. Alguém corta o nosso carro no trânsito, qual é a nossa primeira reação? A gente já solta uma palavra muito linda que sai da nossa boca. É automático, isso está gravado dentro de nós, essa forma um tanto reativa que temos de viver a vida na Terra. Aonde, meus amigos, nós estamos mais colecionando inimigos, do que buscando o trabalho delicado, porém meritório, de tentar compreender as quedas morais dos seres à nossa volta. Porque as quedas morais dos outros diz respeito a nós. Diz respeito a nós. Como assim, Alexandre? Como assim a queda moral dos outros tem a ver conosco? Estamos num mundo de provas e expiações, meus amigos. Isso quer dizer que todos nós que aqui estamos encarnados, conforme os espíritos definem o que seria provas e expiações,
nós ainda estamos muito mais vinculados ao mal do que ao bem, embora nós já tenhamos uma noção do bem. Os instintos da carne, eles ainda imperam sobre a nossa consciência, do que o movimento contrário, que é quando a nossa consciência passa a ser mais forte, e aí se utilizar melhor dos instintos, até porque os instintos ele tem um sentido, né? O instinto de reprodução, de luta e fuga, de proteção da prole, da alimentação, tudo isso é para o nosso bem. Os instintos, eles nos dão uma noção do perigo, por exemplo, para que nós mantenhamos o nosso corpo sadio, porque a encarnação, manter o corpo bem, é uma forma de continuar mantendo nós, espíritos, nesta experiência de aprendizado. E se nós desencarnarmos antes da hora, nós vamos perder as chances que nós temos ainda nessa presente experiência. Nós temos que proteger os nossos filhos, proteger a prole. Então a luta e fuga diz respeito a isso. O que seria luta e fuga? Luta e fuga é aquele instinto que diante de algum tipo de ameaça, o nosso sistema automático neurovegetativo, ele vai variar entre o sistema simpático e parasimpático, nos colocando em alerta. Eu já comentei isso com vocês aqui em uma outra ocasião. É quando, diante de uma ameaça, nós vamos liberar cortisol no nosso cérebro e adrenalina em todo o nosso organismo. Vamos usar um exemplo. Nós estamos caminhando na floresta e, de repente, nós nos deparamos com o leão. Lembre que eu trouxe isso em outro momento. Nós nos deparamos com o leão. Automaticamente o susto vai acionar, então, esse sistema e vai liberar cortisol e adrenalina. A adrenalina é para potencializar os nossos músculos e o nosso sistema cardiorrespiratório para lutar ou para correr. E já o cortisol vai auxiliar para que, se eu tomar uma pancada, se eu bater com a perna numa pedra no meio do caminho, a minha perna não vai inchar. Não é a hora de inchar. É a hora dela funcionar. Depois ela incha, né? Claro que alguém vai perguntar, tá, Alexandre, mas lutar e correr ou correr do leão, isso não vai dar certo. Imagina lutar com o leão. Olha, eu diria que essa opção, lutar, um ser humano lutar com o leão, estatisticamente eu acho que nós não temos muitas boas notícias a dar. Eu acho que nós não temos aí uma boa estatística de vencer no muque um leão no meio da selva. Então nos resta fugir. E também alguém vai dizer, mas poxa, mas como é que a gente vai correr do leão? O leão é um bicho muito mais rápido que nós. Mas aí tem uma boa notícia. Vocês sabiam que a gente não precisa correr mais rápido do que o leão? Basta correr mais rápido do que a pessoa que está do teu lado. É isso que a gente precisa fazer para conseguir fugir do leão. Então nós temos esse instinto de proteção. Ele é natural. Quando esse instinto de proteção ele enlouquece, meus amigos, nós chamamos isso de ansiedade. O ansioso, ele está sempre sob ameaça. Ele está sempre com cortisol no seu organismo. Sob estresse crônico. Diferente do estresse agudo, que é aquele do momento, o crônico, ele permanece. E aí, em vez do indivíduo ficar potencializado, ele vai se destruindo. Ele vai vivendo uma vida de ansiedade e ele começa a lutar com a vida. Ele começa numa espécie de pensamento mágico a encontrar responsáveis pela sua desgraça. Meus amigos, não há injustiça diante da lei de Deus. Se estamos encarnados num mundo de provas e expiações, é porque o nosso espírito ele é atraído magneticamente pela psicosfera do planeta e pelo patamar intelectual e moral da humanidade aqui encarnada. É porque nós necessitamos. Quem é o responsável por isso? Nós. Seja pelos nossos equívocos de vidas passadas, pelas nossas sombras psicológicas, como é dito na psicologia atual, seja pelo natural processo do nosso espírito que vem de um estado muito imperfeito e indiferenciado e ao longo das eras vai se desenvolvendo e ele vai passar por essa escala. Ele vai passar pelos mundos de provas e expiações. Então isso é natural, né, meus amigos? Não vamos olhar para uma criança de 10 anos e dizer assim, mas meu amigo, já viu o teu tamanho? Tu é tão pequeno? Peraí, olha a minha altura. Como assim? Tu só sabe andar de bicicleta, não sabe dirigir. Mas como assim?
Mas é uma criança, a gente não pode exigir dela o que se exigiria de um adulto, né? Então, não são pequenos adultos em miniatura, são crianças mesmo. Então, para o espírito vale o mesmo. Então, é natural que estejamos ainda nesse estado em que nós, por um pensamento mágico, meus amigos, nós elegemos quem são os nossos salvadores e quem são os nossos demônios, os responsáveis pela nossa desgraça. E a gente coloca a culpa no governo, no time de futebol que nunca ganha, é no marido, é na esposa, é no filho que só tira nota ruim no colégio. E são as pessoas que não nos satisfazem. E quando elas assim agem, da forma que nós gostaríamos, logo depois nós vamos querer que elas repitam a façanha e nem sempre isso vai acontecer. E é aí que nós ficamos presos nessa etapa de sofrimento. O pensamento mágico é um pensamento que a psicologia vem nos trazer. Joana de Ângeles fala muito disso, quando ela se utiliza do psicólogo Miri Lopes. Pensamento mágico, ele ainda não é capaz de logicar com clareza. A nossa humanidade, ela ficou muito presa no pensamento mágico lá na antiguidade. Vejamos que os deuses da antiguidade seriam aqueles deuses maravilhosos. Não tinha uma noção ainda, como o deus Apolo, a deusa Atena, então, da mitologia grega, como que eles faziam aquilo? Como é que Zeus se transformava em chuva e entrava, então, dentro de uma prisão através de chuva, para depois se manifestar ali de uma outra forma? Então, esse pensamento fantástico que animou muitas vezes a humanidade e que ele ainda está presente. Não é por acaso que Miri Lopes, esse psicólogo, ele é muito influente no direito, porque um juiz ele tem que raciocinar, ele tem que discernir se aquela pessoa que está ali falando, dando seu depoimento, se o pensamento dela é lógico e racional ou é um pensamento mágico. Então nós temos esse pensamento mágico em vários momentos do nosso dia. Então nós queremos que as coisas se resolvam num passe de mágica. Nós queremos então que as pessoas sejam corretas o tempo inteiro e nós entramos numa grande fantasia em relação à nossa atitude. Ou nós somos, digamos assim, os eleitos, ou nós somos os condenados. E a notícia que eu tenho a trazer aqui é que a gente não é nenhuma coisa nem outra. A gente é um pouquinho de cada coisa, assim, né? A gente é um pouquinho bom, e depois a gente já se envaidece disso e a gente descobre que não é tão bom assim, né? Que a gente é um pouquinho tortinho, né? Como se diz, médico e louco, todo mundo tem um pouco. E no espiritismo a gente descobre que de médium e louco, todo mundo tem um pouco também, né? Então, ou aquela outra frase, né, que de perto todo mundo é louco. Às vezes não precisa nem chegar tão perto, né? Às vezes de longe dá pra ver assim que às vezes a gente tem assim um parafusinho espiritual a menos. Porque nós estamos ainda muito presos nessa forma de relação com a vida. E a proposta do Cristo, meus amigos, a proposta do Cristo é uma proposta de viver. Jesus e os caminhos da alma é o título da palestra de hoje. O que isso quer dizer? Que Jesus, até mesmo na sua passagem pela terra, ele veio na sua atitude exemplificar experiências felizes em tudo aquilo que nos constitui como humanidade. Ou seja, a estrela celeste, o anjo divino que se fez homem, também se fez carpinteiro. Ou seja, ele também teve um trabalho material. Ele também passou privação. Ele também passou pelas dores do corpo e pelas dores morais. As dores da traição, as dores da indignidade, as dores do desafio, da agressão. Uma série de experiências que ele foi tendo que de alguma forma elas se repetem nas nossas vidas. Todos nós passamos pela experiência da família e das contrariedades, das perseguições do mundo. Quando ele dizia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele já colocava aquela noção de que os poderes da terra são poderes naturais, porque faz parte da administração pública, por exemplo. Mas eles são da terra, meus amigos, nós não podemos confundir isso com o que é de Deus. Vamos fazer uma opção partidária, então. Vamos reencarnar na Galileia, na época do Cristo, e vamos escolher, a gente quer ficar do lado dos romanos ou do lado do Sinédrio. Eu prefiro ficar do lado do Cristo, que não se adaptou plenamente a isso.
Ele reconheceu que aqueles eram os poderes da terra e naturalmente eram limitados, porque são as respostas da terra e não as respostas da alma. E quando nós reconhecemos que somos espíritas, não confundamos. Não confundamos. Porque nós estamos numa época que, graças a Deus, vivemos num país em que temos uma multiplicidade de religiões, de credos religiosos, até mesmo dentro de uma mesma família. Estamos num período em 2023 que certamente o espiritismo goza de uma aceitação na sociedade brasileira muito diferente do que há 100 anos atrás, em 1923. Em que a mediunidade já não é colocada à conta de loucura, apenas em alguns núcleos do ceticismo. Então é muito mais natural as pessoas ouvirem que alguém é médium, que tem mediunidade, que precisa desenvolver, talvez isso que eu esteja sentindo, será que é meu ou será que é mediúnico? Então isso é natural, nós falarmos disso sem sofrermos tanto a chacota ou a perseguição. Então isso é um lucro, isso é um ganho. Mas nós temos que ter um cuidado de não cair na fantasia que a cultura da Terra já acolhe plenamente os conhecimentos espíritas da vida após a morte, da comunicabilidade dos espíritos e da reencarnação, porque nem os conhecimentos do Cristo, depois desses 2000 anos, estão sendo plenamente vivificados. Então toda pessoa que se diz um belo cristão, eu desconfio. Porque na Inquisição, nós que estávamos reencarnados naquela época, provavelmente, sabe-se lá, né? A gente tem que ter cuidado quando comenta alguma coisa, porque a gente não sabe que tipo de culpa a gente tem no cartório, né? Eu também não quero saber tão cedo, tá? Nós, na época da Inquisição e das Cruzadas, em nome do Cristo, matávamos e perseguíamos. Será que isto é viver o Cristo? Vamos ver o que Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade, tem a nos trazer. Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, que traz na sua série psicológica uma série de 16 livros em que ela faz uma conexão entre os conhecimentos espíritas com os conhecimentos da psicologia moderna. E ela nos traz o seguinte: logo no início do livro, na página 1, a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana, sempre complexa e desafiadora nestes dias. Profundo conhecedor da psique, quer dizer, da psicologia humana, né? Profundo conhecedor da psique, Jesus penetrava com segurança nos refolhos do indivíduo e descobria as causas reais das aflições que o inconsciente de cada um procurava escamotear, ou seja, esconder. Não se permitindo derivativos nem adiamentos, enfrentava as questões com elevado critério de sabedoria, que desnudava as mais intrincadas personalidades psicopatológicas, propondo com rigor a terapia compatível, elucidando quanto à responsabilidade pessoal, eliminando a sombra projetada sob a qual muito se ocultava. Sombra projetada quer dizer quando a gente coloca o nosso mal no outro, a gente projeta, como diz a psicologia. A gente acha que o outro é tudo de ruim, né? O outro é sempre agressivo, né? A pessoa nos diz assim: fica quieto, fulano. Mas eu tô quieto, eu tô calmo, não me manda ficar calmo. Então a gente nem vê às vezes que está irritado, que está bravo. Brabo estão os outros, né? Por processos mais demorados, a psicologia profunda chega no momento às mesmas conclusões que ele lograva com facilidade há 2000 anos. Então Joana vem nos dizer que a psicologia atual está aos poucos compreendendo o Cristo como um código da bem-aventurança, um código do ser humano saudável. E aí não é necessário que nós vamos olhar a forma com que ele agia, a forma, e tentar copiar, senão a gente vai colocar então um manto, né, daquela época, um manto nazareno, vão sair caminhando aí de pé descalços ou somente de sandália e sair pregando por aí, né? Então não se trata de fazer, digamos assim, os mesmos costumes e a forma de falar do Cristo, mas vivenciá-lo
dentro de seu coração. Se bem que tem uns que se vestem às vezes de Jesus e saem andando por aí, né? Mas eu acho que isso não dá muito certo. Então, quando ela nos traz o seguinte, como em outras passagens do livro ela nos diz, com o seu olhar parapsicológico, mediúnico, ele olhava para os nossos olhos e captava os nossos dramas pessoais. Ele percebia tudo aquilo que nós carregávamos dentro de nós, de sombra, de conflitos emocionais, e ele tinha a resposta. E a partir daí, ele trazia a parábola, ele trazia então um ensinamento que fosse de valor geral. Então ele era capaz de olhar para o nosso ser e compreender até mesmo as nossas possibilidades felizes ainda não vivenciadas. Isso é natural da mediunidade e da paranormalidade. Claro que Jesus tinha uma mediunidade dilatada, esses poderes magnéticos, perceptivos espirituais. E aí a gente pensa assim, poxa, como será que era o encontro com Cristo? Se às vezes o sujeito já entra na casa espírita já meio assim, se canteando pela parede, né? Daí o médium dá bom dia para ele, bom dia, fulano dele, olha, olhou para mim. Deve ter visto que olhou para a camiseta assim, viu que meu chakra cardíaco está desalinhado, né? E a pessoa está só lendo o que está escrito na camiseta. Olhou para mim, viu que eu estou com um obsessor sentado no meu ombro, e agora? Então a pessoa fica envergonhada, né? Achando então que o médium está captando muita coisa. Imagina então Cristo, que era capaz de olhar nos nossos olhos e captar os nossos conflitos. Diz um amigo de Chico Xavier que determinada vez, que fazia muito tempo que ele não ia a Uberaba, ele entrou no centro espírita e viu o Chico então atendendo as pessoas, e ele pensou consigo, poxa, o Chico tá um saco de tão gordo, que ele viu que o Chico estava mais gordinho. Daí depois do trabalho, ele perguntou pro Chico, e aí Chico, como você está? Deu o Chico daquele jeito, cansadinho já, né, o corpinho bastante doente. Ele, pois é, meu amigo, tô aqui desse jeito que tu tá vendo, um saco de tão gordo. Ou seja, né, o Chico não deixava passar uma, ele captava tudo, né? Mas então, a partir do momento que Jesus, então, captava esse nosso pensamento ainda tão deseducado, né, tão desequilibrado, porque o próprio Buda já dizia que o nosso pensamento é como um macaco bêbado picado por um escorpião pulando de galho em galho. Eu não sei se vocês já fizeram aquele exercício de a gente está pensando no pão que tem que comprar, de repente a gente está pensando na guerra franco-prussiana do século retrasado, como é que eu fui parar no pensamento ao outro, né? Então a gente está aqui ouvindo palestra e de repente a gente se dá conta que a gente está no penúltimo capítulo da novela. Como que a gente pulou de uma coisa a outra? Um exercício que eu gostava de fazer quando eu era criança era de tentar rebobinar e ver que tipo de associação fui fazendo. Vocês não façam isso agora, tá? Eu estou dando palestra. Vocês façam depois em casa, tá? Mas era para tentar rebobinar, para tentar entender como é que eu pulei de uma coisa a outra. Porque nós temos ainda, como criatura humana, um grande desafio, essa tarefa árdua, porém muito feliz, de ir acalmando a nossa casa mental. E é por isso que os orientais já nos traziam, então, principalmente no Zen budismo, que a nossa mente é como se fosse um lago. Quando ele está agitado, é aquele monte de ondas, de agitação, qualquer tipo de coisa que ocorra ali, se há um animal, se cai uma pedra, uma folha, nada é percebido, porque é uma agitação só. Mas quando esse lago se aquieta, ele fica límpido, cristalino e sereno, qualquer folhinha ou pequeno inseto que caia, ele será percebido. E a nossa mente é dessa forma. Se nós conseguirmos fazer o treinamento de asserenar a mente, de entrar como em um estado de meditação em alguns momentos do nosso dia, por uma meditação simples que seja, apenas contemplar as coisas, observar a respiração, guardar uma frase, um ensinamento e refletir sobre ele, ou silenciar os sentidos para entrar em contato conosco mesmo e também com o Criador. Somente de estarmos fazendo isso, nós vamos nos tornando um ser humano mais equilibrado, mais potencializado, menos reativo. E é algo que vai ser muito válido
para esta proposta de tentar ecoar o Cristo dentro de nós. Porque a boa notícia é que se o Cristo nos chama para a caridade, e como eu falei antes, para o perdão das ofensas, durante toda a nossa vida, a gente vai ter material para ser perdoado. Durante toda a nossa vida, há pessoas sofrendo à nossa volta. E nós poderemos nos utilizar da caridade como estratégia de vida, como mecanismo de viver. A caridade da palavra, a caridade do conselho amigo, a caridade de um momento de atenção. Eu vou lembrar de 2 ocasiões que me ocorrem agora à mente e que foram muito importantes. Uma ocorreu há uns quase 20 anos atrás. Eu estava com a minha esposa vendo um apartamento e o senhor da imobiliária estava nos atendendo muito mal. Ele parecia que não queria estar ali. Não estava nos ofendendo, não estava se dirigindo a nós de nenhuma maneira. Apenas ele parecia estar com uma cara de incômodo muito grande, não estava sendo uma boa visita. E eu fiquei pensando assim, poxa, mas será que esse indivíduo, ele está sendo grosseiro? O que está acontecendo, assim, que ele não quer estar conosco? Será que nós fizemos alguma coisa errada? E perto de terminar a visita, ele disse o seguinte: vocês me desculpam o meu estado atual, mas eu estou fazendo quimioterapia. Eu tive uma sessão agora há pouco e eu estou com certos mal-estares. Então veja como nós temos que ter um cuidado muito grande com o julgamento, né? Imagina se eu fosse um pouquinho mais estourado, né, e dissesse assim, poxa, meu amigo, e aí, né, ou reclamasse para o imobiliário, não, me manda outro, esse aí não nos atendeu, né, e era um senhor que estava com dificuldade. Mas na verdade eu estou contando essa história porque eu quero contar outra. Há 1 ano atrás, eu estava fazendo uma reforma no meu consultório e eu encomendei um galão de tinta numa ferragem que tem perto lá do meu trabalho. E o sujeito disse que ele iria então pedir para outra filial, já que ele não tinha ali. Ele me vendeu dizendo que tinha ali, mas não tinha ali, junto dos materiais. E daí ele disse que ia pedir na outra filial e podia me entregar no meu endereço. E daí ele não entregou no endereço. E daí eu fui lá e ele tinha feito o pedido errado. Ou seja, levou quase 1 semana e meia para eu conseguir chegar no galão de tinta que eu tinha comprado. E aquilo foi me incomodando, porque esse sujeito ele fez vários erros que depois foi até difícil para os colegas dele acharem no sistema. E como eu estava com reforma, e eu não sei lidar muito bem com reforma, eu sou bem atrapalhado. Se eu for pintar uma parede, é capaz de eu pintar até o cachorro junto, né? A coisa não dá muito certo, né? E isso me cansa um pouco, né? E eu estava assim um pouco cansado, já um pouco estressado. E várias vezes eu fui na loja atrás da tinta, essa tinta nunca chegava, e eu ficava bastante tempo lá esperando, até que no dia que ia chegar o tal do galão, eu estava ali com os outros funcionários da loja, né, esperando, e eu estava bastante irritado. E eu já estava pensando assim, olha, quando terminar isso eu vou fazer uma reclamação, talvez o funcionário não me atendeu muito bem, e eu percebi que eu estava irritado, e daí eu fiz uma oração. Já que eu estou irritado. Não, isso não é normal. Estar irritado não é uma coisa boa, não é uma forma natural de funcionar. E quando nós estamos assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala e com o que a gente pensa. E como também não é do meu feitio fazer esse tipo de reclamação, seria uma coisa assim que eu não costumo fazer, então eu fiz essa oração. Quando eu fiz essa oração, eu lembrei dessa história da imobiliária, do sujeito que tinha feito a quimioterapia e não estava bem. Isso ficou muito vívido na minha mente. E daí eu pensei o seguinte, já que eu estou bastante irritado com esse funcionário, daqui a pouco ele vai tomar uma bronca dos colegas também. Então eu vou tentar dar uma amenizada. Eu vou tentar trazer um tom de brincadeira para eles perceberem que eu não estou chateado. Na verdade eu estava, mas agora o meu propósito era deixar de estar. Então eu vou fazer uma brincadeira até para aliviar o clima com os colegas. E daí eu disse assim para os colegas dele, né? Poxa, né, o sujeito aquele dia estava bem atrapalhado, né? Eu falei alguma outra coisa para ficar engraçado. Ele estava, né? Não, será que tinha bebido alguma coisa? Será que tinha? Né, tentando trazer um bom humor. Deles me olharam e disse o seguinte: não, tu nem sabe. O pai dele tinha morrido naquele dia e ele recém tinha recebido a notícia quando ele te atendeu.
Ele recente tinha recebido a notícia e o pai estava no interior. Ele estava triste porque ele não pôde estar com seu pai no último dia. E ele estava se preparando então para pegar o carro. Ele só ia terminar o atendimento comigo. E por isso ele estava atrapalhado. Olha que importante o momento da oração, o momento da reflexão. Eu ter identificado naquela hora que não é do meu feitio fazer esse tipo de reclamação e que naquele momento eu estava mais irritadiço do que o normal, possivelmente até mesmo com uma obsessão a mim, ou sabe-se lá se não era algum espírito também querendo incomodar aquele funcionário, e seria, digamos assim, uma grande indelicadeza para aquele ser que já tinha passado por uma perda muito significativa. Então eu deixei algumas palavras de consolo para levarem até ele e ganhei um amigo, porque toda vez que depois eu vou naquela ferragem, ele lembra que eu dei um recado a ele e ele me trata muito bem, me abraça, a gente conversa, né? Esse senhor que tinha passado por essa experiência. Então, o que eu quero dizer com isso, meus amigos? O que eu quero dizer com isso? A gente não vive o tempo em todo em sintonia espiritual elevada, mas nós gostaríamos. Isso requer que nós nos lembremos que o verdadeiro trabalho da alma é um trabalho de retificação constante, de limpeza constante, de reflexão, de transformação. Nós nunca estamos prontos. O espírito, na visão de Joana de Ângeles, ele só é saudável integralmente após o desencarne. Enquanto ele está na Terra, ele jamais pode dizer que ele é plenamente saudável, porque ele sempre está lutando com as suas idiosincrasias, com as suas dificuldades, com as suas questões. Se o corpo é saudável, às vezes a alma não é. Sabe-se lá, meus amigos, se no futuro a psicologia daqui a 100, 200, 300 anos não vai contabilizar como patologia, como doença, questões que são tão comuns no nosso dia: a inveja, a avareza, a raiva, o ódio, emoções que fazem parte de todos nós. Não vamos nos esquecer. O problema é quando os alimentamos. Elas vão surgir, o ódio vai surgir na nossa vida. A raiva, em algum momento, nos visitará. E a proposta é que nós possamos ver aí um alerta para um trabalho consigo mesmo. Porque somente o ser que se ama é capaz de cuidar da casa interior. E somente o ser que se ama é capaz de amar a outra pessoa. E vice-versa. Porque se nós não amarmos o próximo também, jamais vamos conseguir lidar com as nossas próprias torpezas. Meus amigos, finalizando então a nossa fala, não somos os espíritos eleitos e prontos. Toda vez que o cristianismo assim se colocou, a tragédia foi grande. Mas somos aqueles que temos uma proposta maravilhosa de cristianizarmos-nos. Temos a proposta do amor. Os Espíritos nos trazem que o mundo não é um vale de sombras, mas é uma escola redentora. E esse momento, meus amigos, esse momento de guerra no exterior, de conflitos econômicos, políticos, morais, sociais, que sempre fizeram parte da vida na Terra, que tocam a nossa nação, as outras nações, isso faz parte do viver. Esse é o momento do perdão. É o momento de levarmos adiante os valores da alma, os valores da compreensão. Aqueles primeiros cristãos que morreram nas arenas, sendo vitimados pelo ódio, não se enxergavam como vítimas, mas como trabalhadores da luz, que buscavam envolver com amor aquela humanidade odienta e violenta, odiosa e violenta, melhor falando, que eles compreendiam que um dia seriam também os espíritos de luz, irmãos nossos em espírito e em humanidade. Meus irmãos, até mesmo os espíritos infelizes são os nossos companheiros, que carregamos conosco aonde nós vamos, que ora nos afetam, porque assim nós os afetamos em outras existências, mas que também são os nossos professores. Serão nossos alunos, se nós soubermos perdoar, e eles de alguma forma se beneficiarão com a nossa psicosfera, que irá se tornando uma psicosfera sadia. Então, fechando a nossa fala de hoje,
lembrando então que somos enfermos espirituais, somos também todos alunos do Cristo, alunos dessa bondade espiritual, meus irmãos. E temos agora na nossa volta, espiritualmente, os trabalhadores dessa casa, os nossos mentores espirituais, como também aqueles familiares queridos que já nos deixaram pelas portas do túmulo e que, conforme alguns já podem nos visitar, também vêm nos trazer o seu abraço, o seu encorajamento, o seu lembrete para que nós possamos buscar a renúncia e a paz que se instala em nosso coração. Porque essa paz que aos poucos nos visita, meus amigos, ela vem nos lembrar que um dia ela será constante. Um dia não haverá mazela que nos assuste, porque o Cristo vai habitando cada vez mais dentro de nós. Meus irmãos, agradeço infinitamente pela bondade e a paciência de todos, que assim seja.